Senhor a todos vocês, sou o pastor Hamilton Leite e nesse vídeo que eu estou aqui postando no meu canal, quero abordar o seguinte tema: a oração do apóstolo. A oração do apóstolo. Nós estamos num contexto religioso e neopentecostal que tem se tornado um movimento não somente na Europa, ainda que na Europa a força é bem pouquinha desse movimento, na América Latina muito forte e nos Estados Unidos também, um movimento chamado Movimento Apostólico Moderno, em que alguns líderes têm recebido um novo título de apóstolo, dando a conotação de um movimento apostólico dos tempos modernos. E alguns têm esse título de apóstolos e fazem orações a Deus debaixo de uma autoridade apostólica moderna. E as pregações desses apóstolos modernos têm sido alarmantes e têm chegado com muita força nas mídias sociais, por meio das mídias sociais, tem chegado à mente e ao coração de muita gente. E também da igreja atual. E tem causado impactos, e eu digo impactos profundos, tem deixado marcas. Mas a questão é, essas mensagens e essas orações são de fato mensagens apostólicas e orações apostólicas? Será que são? E como saber? Bom, só há uma maneira de saber e descobrir se são de fato reais e que têm em si a aprovação de Cristo por meio da Bíblia. A palavra do Senhor é o que abona e desabona. Aqui está o baseamento e a base, o princípio está aqui. E mediante esse princípio que eu vou abordar a oração de um genuíno apóstolo. Qual o interesse de um apóstolo? E eu estou debaixo de uma cobertura apostólica, no meu caso. E a cobertura apostólica que eu tenho é os escritos dos apóstolos. O Novo Testamento é a base apostólica que me cobre. O que Paulo escreveu, o que Pedro, Tiago, João. Eu considero o escritor de Hebreus um escritor apostólico. Os 4 evangelhos. Eu estou debaixo dessa cobertura apostólica. Por isso que eu faço parte de uma igreja apostólica, porque os fundamentos da igreja batista são apostólicos. Ou seja, no canon fechado pelos apóstolos e pela igreja primitiva, a igreja histórica. Novo Testamento tendo a sua base o Antigo Testamento. Fora desses princípios eu não tenho nenhum apóstolo, nem outra cobertura. E eu vou ler para vocês a oração do apóstolo Paulo, que para mim é o meu apóstolo. Pedro é o meu apóstolo, Tiago é o meu apóstolo, Judas é o meu apóstolo, não o Iscariotes. E todos os escritores do Novo Testamento estão com autoridade sobre a minha fé, porque eles são e foram pessoas levantadas por Deus para ministrar o Evangelho, para receberem a revelação histórica e doutrinária para a igreja e para o mundo. Fora eles, não tem para mim apóstolo, nem mensagem apostólica. Fora o que está aqui. Mas eu quero só aqui, para mostrar para vocês, e para os que se interessam no assunto, a oração de um apóstolo. No caso, o apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus. Então ele vai orar. Ele diz que se põe de joelho e ele vai agora escrever e, de fato, dissecar
a sua oração. No verso 15 ele vai dizer: do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome do Senhor, para que, aí ele começa, no verso 16, para que sendo, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Primeiro pedido na oração, ele deseja que os cristãos do seu tempo, como também de todas as gerações, sejam fortalecidos pelo poder do Espírito Santo no homem interior. Ou seja, ele ora para que a cristandade ou os cristãos sejam impactados no seu interior e não no seu exterior. A proposta da oração de Paulo não é uma manifestação externa, mas interna. Que o Espírito esteja formatando o interior do cristão, o coração, a espiritualidade, recebendo Jesus no coração e manifestando o seu caráter no coração, no homem interior. A mensagem do Evangelho é uma transformação interior. O Evangelho não tem sua marca externa, mas interna, formatando a mente, a consciência, o comportamento interno, para que o externo seja reflexo. A mensagem, a oração do apóstolo não é prometer nada externo, mas a ação de Deus no homem interior, trazendo quebrantamento, santidade, amor, misericórdia, justiça, verdade, arrependimento de verdade, pureza. É o conteúdo da oração dele. Você não vê em Paulo, tipo assim, vou decretar sobre a tua vida prosperidade. Não, ele fala de uma ação interna. Depois ele continua: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Então ele pede a ação do Espírito no homem interior, formatando o caráter e a mente de Cristo no coração da igreja. Ou seja, fazendo uma gestação no útero do coração humano a pessoa de Jesus, gerando Jesus na consciência, no pensamento, na maneira de ver o mundo e de se comportar. A pessoa de Jesus, o seu caráter, o seu sentimento, seu amor, sendo formado no coração do homem espiritual, do cristão interno, daquele que é o cristão de fato, que é o de coração. Formatando Jesus em nós, formando Jesus em nós. É isso que o apóstolo ora para que aconteça na igreja. É Jesus em nós. Depois ele continua: a fim de que vocês estejam fundamentados nele no amor de Deus, no amor de Cristo, no desejo de fazer bem a todos, um amor que não é egoísta, egocêntrico, que só olha para suas necessidades, mas olha num contexto geral a necessidade do próximo, da humanidade, da própria igreja, da família, a ponto de se doar pelo outro, dar vida pelo outro. É esse amor que mata e destrói o egoísmo, o egocentrismo, o narcisismo humano e a maneira narcisista de ser. Então é esse Jesus que ele é conhecido pela prática do bem ao próximo, do amor. É essa a oração do apóstolo. No verso 18, ele continua ainda, dizendo: para que vocês perfeitamente possam compreender com todos os irmãos qual seja a largura, o comprimento e a altura e profundidade, e conheçam o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais cheios de toda a presença de Deus. E ele diz que vocês sejam tomados pela compreensão de Cristo no amor. Só se pode compreender a altura, a largura e a profundidade de Deus na prática do amor de Cristo. Para que nesse amor de Cristo, desenvolvido em vós, a plenitude do poder de Deus se revele e se manifeste em vocês. Esse era o desejo da oração do apóstolo, que aqueles crentes fossem cheios do amor de Cristo, do caráter de Cristo, para que Deus tivesse total autonomia na consciência e na vida deles.
Então veja que a oração dele não tem nada a ver com o externo, mas com o interno. Nada a ver com posses e aquisições, mas com aquilo que é essência. É a transformação do ser. Esse é o conteúdo da oração de um apóstolo. É a transformação do ser humano e não o granjear bem a um ser humano deformado, longe do caráter de Deus. E aí ele diz, no verso 20 ainda, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ele esperava que, ao pedir que os cristãos fossem cheios de Deus, da pessoa, do amor de Cristo, do caráter dele, da palavra dele, Deus vinha fazer muito mais do que ele estava pedindo, porque ele acreditava numa ação completa de Deus no coração e na vida de uma igreja, de um homem. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Amém. E ele termina a oração glorificando a Deus, trazendo em tudo o princípio de todo pedido de oração é que Deus seja glorificado em tudo, e não o homem. Não o homem sendo o centro. Não é uma oração antropocêntrica, mas é uma oração cristocêntrica, onde Jesus é o centro. O pedido da oração do apóstolo não é em prol do homem, mas para o homem, mas Cristo sendo o centro. É o homem sendo transformado, lapidado pelo amor de Deus, pela habitação de Cristo no homem interior, pela ação do Espírito no homem interior, forjando o caráter, a pessoa e o amor de Cristo, para a compreensão de Deus no amor, para a compreensão de Deus no amor de Cristo, para compreender a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus, para que de Deus sejamos tomados de toda a plenitude. Essa é uma oração do apóstolo, não tem nada a impedir. Não tem nada a ver com pedir prosperidade, carro, sucesso, fama. Não tem nenhuma instigação a conquistas altamente materialistas e capitalistas. Pelo contrário, é uma transformação interna. É o desejo que a igreja seja tomada de toda a plenitude de Deus. E termina a oração glorificando a Deus, porque esse é o objetivo de um apóstolo. Trazer glória para Deus e não glória para si. É glória para o que é o dono da igreja, o patriarca da igreja, o ancião da igreja, o rei da igreja, o todo-poderoso da igreja, que é Jesus Cristo Senhor. Baseado aqui é que eu conheço a oração de um apóstolo, mas as que eu tenho escutado, quero dizer a vocês, não são a oração de um apóstolo, mas de um mercenário vestido com pele de ovelhas. Se você quer conhecer um apóstolo, você não precisa ver nos dias modernos, não existe mais. Vá para a Bíblia, conheça a vida e a história de Paulo, de Pedro, de João e de tantos outros que deram a sua vida pelo Evangelho. E Deus os usou para trazer a revelação para nós outros. Amém. Que Deus nos abençoe e até uma próxima, no nome de Jesus.